Às vezes olhar para o mercado de ações dá uma sensação de que a gente chegou atrasado para a festa, né? Totalmente. Parece que tudo já subiu, a música tá no último volume e fica difícil achar um bom lugar para conversar. Exato. E a nossa ideia hoje é justamente essa. É dar uma olhada com mais calma, procurar naqueles cantinhos da festa que talvez ninguém esteja prestando muita atenção. Isso. Vamos analisar 4 empresas que, mesmo nesse cenário de alta, talvez ainda aguardem algum potencial. É uma ótima analogia. E para organizar essa nossa busca, a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar uma por uma, começando pela que parece ter a menor margem de segurança e indo até aqui, pelos números, parece mais descontada. Perfeito. A ideia é entender o negócio, os riscos e, claro, ver até que preço faria sentido entrar. Ótimo. Então vamos começar. Nossa primeira empresa é a Irani. Hoje a ação dela está ali na casa dos R$ 9,22. Certo. E quem olhou para ela no último ano viu uma valorização bem forte de 43% e ainda recebeu quase 8% em dividendos. É uma empresa com quase 100 anos de história, faturando 1 bilhão e 700 milhões de reais. E o mais interessante na Irani, eu acho, é o modelo de negócio dela. O foco é em embalagens sustentáveis. 61% da receita vem de papelão ondulado, Ok. e 38% do papel para essas embalagens. Mas o ponto-chave, assim, o detalhe que muda o jogo é que a Irani não depende da celulose como commodity. Então ela não vende a celulose pura. Exato, ela usa a celulose para fabricar o próprio produto dela, que tem mais valor agregado. Entendi. E essa independência da commodity é o que a diferencia das gigantes do setor, tipo uma Suzano ou uma Klabin, certo? Exatamente. Mas ser diferente assim, isso é sempre bom. Quer dizer, ela não abre mão daquele potencial de alta explosivo quando o preço da celulose dispara lá fora. Essa é a grande questão. É uma troca, né? Ao não depender da celulose, a Irani se protege da volatilidade, que é gigantesca nesse mercado. Entendi. Nos últimos 5 anos, empresas com exposição total, como a Suzano, viram o lucro subir e descer que nem uma montanha-russa. A Klabin fica ali no meio termo. E a Irani? A Irani escolheu a rota da consistência. Ela abre mão daquela super alta, sim, mas em troca oferece um crescimento mais previsível, mais estável. É quase como escolher entre um veleiro de competição e um navio de cruzeiro. Perfeita analogia. É isso. A questão é qual estratégia se encaixa melhor no perfil de cada investidor. Certo. E na prática, como essa escolha de ser um navio de cruzeiro se reflete no preço que a gente deveria pagar pela ação? Aí a gente entra no cálculo do preço-teto. E vale até explicar rapidinho o que é isso, né? Por favor. Pensa no preço-teto como uma regra pessoal, uma disciplina. É o preço máximo que alguém se dispõe a pagar para garantir um retorno mínimo em dividendos que deseja. Uma conta de padeiro, então. Basicamente, se eu quero R$ 1 de dividendo e exijo um retorno de 10%, não posso pagar mais de R$ 10 pela ação. Simples assim. Claríssimo. E para a Irani, qual seria esse preço? Bom, a gente pode pensar em 2 cenários. Se o investidor for menos exigente e aceitar um retorno mínimo de 6%, o preço-teto seria de R$ 11. R$ 11, ok. Mas como a empresa tem um bom histórico, o investidor mais conservador poderia exigir um pouco mais, para ter uma segurança extra, né? Certo, faz sentido. Exigindo um retorno de 7%, por exemplo, o preço-teto já cai para R$ 9,50. Ok. E com a ação hoje em 9,21, a margem de segurança, essa folga, é bem pequena, coisa de 3%. Exatamente. Pelos números, ela está negociando muito perto do que seria um preço justo. Não tem muita gordura para queimar. Entendi. Bom, então com a Irani a margem é apertada. A nossa próxima empresa, a PetroRecôncavo, tem uma margem parecida, mas a história por trás é o completo oposto. É pura volatilidade. Sem dúvida alguma. A PetroRecôncavo hoje está cotada a R$ 11,40. E o que chama atenção é que é uma das poucas do setor de petróleo com desempenho negativo no último ano. Uma queda de 15%. E ao mesmo tempo tem uns indicadores que parecem gritar desconto, né?
Pois é, você olha o preço sobre valor patrimonial de 0,73 e, para confundir mais, ela pagou um dividendo enorme de mais de 16%. Mas aí tem um detalhe crucial. Que seria? Esse valor incluiu pagamentos extraordinários não recorrentes. Ah, entendi. É uma combinação bem curiosa. O que explica essa performance tão fraca num setor que geralmente vai bem com o petróleo em alta? O problema central da PetroRecôncavo está na sua eficiência operacional, no famoso ROI. O retorno sobre investimento. Isso. Uma petroleira depende, no fundo, de duas coisas: preço do barril e, mais importante, um ROI alto no capital que ela investe para extrair esse petróleo. E o da PetroRecôncavo não está bom. Não está nos seus melhores dias. Quando a rentabilidade dela estava lá na casa dos 30%, a ação chegou a valer R$ 24, mais que o dobro de hoje. Uau! O mercado penaliza forte a queda na eficiência. Muito. Com uma ação que sobe e desce tanto assim, dependendo de tantos fatores, parece que a estratégia de ir comprando aos poucos faz mais sentido ainda, não é? Você tocou no ponto fundamental para esse tipo de ativo. Mas primeiro, vamos ao preço teto. Se a gente normalizar os dividendos para algo entre 8% e 8,5% e exigir um retorno mínimo de 8%, certo. Nosso preço teto fica em R$ 12. Com a ação a R$ 11,39, a margem de segurança de 5%, parecida com a da Irani. Também uma margem apertada. Sim, e é por isso que sua observação sobre acumular é tão importante. Para quem investe valores menores todo mês, 500, 1.000, 2.000 reais, a obsessão em acertar o preço perfeito pode ser uma distração. O foco deveria ser outro. Totalmente. A energia deveria estar em acumular o maior número de ações possível ao longo do tempo. No fim das contas, o que gera a renda passiva dos dividendos é a quantidade de ações que se tem. E não se pagou 11,39 ou 11,25 por elas. Exatamente. Essa diferença de centavos só muda o jogo para quem está investindo milhões. Para a maioria, a disciplina de aportar sempre é muito mais poderosa. É um ótimo lembrete. Bom, até agora vimos duas empresas com margens de segurança bem apertadas. A terceira da nossa lista, a MAHLE Metal Leve, parece oferecer um pouco mais de folga. Sim. Mas ela vem com um fantasma no armário: a possível morte do motor a combustão. Exatamente. A ação hoje está em 34 e 33. E aqui tem um ponto interessante que é o da ancoragem, né? Aquele viés de ficar preso a um preço antigo. Isso. A ação estava entre 27 e 28 reais há pouco tempo e a mente fica presa ali. E o negócio dela é a alma do motor a combustão: pistões, anéis, filtros. E essa ligação umbilical com o motor a combustão é o que assusta o mercado, certo? A narrativa é que o carro elétrico vai varrer tudo isso. Sim, a grande pergunta que paira sobre a MAHLE é: como essa empresa vai sobreviver no mundo elétrico? E é aqui que a história fica realmente interessante. Por quê? Porque a MAHLE não está parada vendo a banda passar. Recentemente, o grupo anunciou a aquisição de duas empresas por quase 700 milhões de reais. Uau! Mas espere um pouco. Uma aquisição desse tamanho garante o sucesso? Eles não estão entrando tarde demais nessa festa do carro elétrico? Não é uma aposta muito cara? É um risco, sem dúvida, mas o movimento é mais inteligente do que parece. Eles não estão tentando construir um carro elétrico do zero, entende? Certo. O que eles estão fazendo, então? Com essa aquisição, a MAHLE está se posicionando num nicho muito específico e crítico: a gestão térmica de baterias. Gestão térmica? Isso. Manter a bateria na temperatura certa é um desafio de engenharia complexo, essencial para a segurança e eficiência do carro elétrico. Então, ela não está comprando só empresas, está comprando conhecimento para ser uma peça fundamental no carro do futuro. Fascinante. Então, a narrativa de empresa fadada ao fracasso pode estar completamente errada? O mercado já percebeu isso ou ainda há uma oportunidade no preço? Bom, vamos ver o que os números dizem. Com o preço atual, a projeção de dividendos é de cerca de 9%. Ok. Agora, para o preço teto, tudo depende do risco que cada um percebe. Se um investidor acredita muito nessa virada,
pode exigir um retorno menor de 6%, o que levaria o preço teto para R$ 51. Um valor bem alto. Sim, mas sendo mais pé no chão, considerando os riscos da transição, é prudente exigir um retorno maior. Exigindo 8%, por exemplo, nosso preço teto se ajusta para R$ 38,50. Então, com o preço atual em 34 e 33, a margem de segurança aqui é de uns 11%. É uma folga bem mais confortável. Exatamente. É como se o mercado estivesse dando um desconto para o investidor que topa correr o risco dessa transformação junto com a empresa. Há um espaço maior para absorver os solavancos do caminho. Falando em risco e percepção, nossa última empresa, a BB Seguridade, parece ser a mais barata de todas, pelo menos à primeira vista. A ação está em R$ 37,40 e o preço sobre lucro está na mínima histórica dos últimos 10 anos. Sim, o PL baixo é quase um letreiro luminoso piscando oportunidade. Mas, como sempre, a gente precisa acender a luz e ver o que está na sala. E o que tem na sala? Contrapontos importantes. O próprio diretor financeiro da BB Seguridade já avisou que não é para esperar um avanço nos lucros. O motivo é uma combinação de alta na sinistralidade. O que seria essa sinistralidade? É um termo do mundo dos seguros. De forma simples, é a frequência com que os seguros são acionados. Se a sinistralidade sobe, a seguradora está pagando mais indenizações, o que come uma fatia do lucro. Entendi. E tem mais alguma coisa? Sim, eles esperam um resultado financeiro menor. E isso tem a ver com a queda da Selic, correto? Exatamente. A BB Seguridade funciona como uma grande poupança. Ela pega o dinheiro dos prêmios e investe principalmente em títulos atrelados à Selic. A conta é direta. Para cada ponto que a Selic cai, a empresa deixa de ganhar uns 100 milhões de reais por ano. Então o mercado tem razão em ficar com medo. Esse PL baixo não seria uma armadilha? Um reflexo desses problemas que estão vindo? Essa é a pergunta-chave. O pessimismo do mercado não estaria justificado. Exato. Olhar para a BB Seguridade agora é como comprar um guarda-chuva de ótima qualidade num dia de sol. O preço está baixo. A questão é se o preço atual já não reflete pessimismo demais. E como a gente responde isso? Estressando os números. Vamos ao cenário A, o base. Mesmo com a queda da Selic até 2026, as projeções ainda apontam para um dividendo entre 10% e 11%. É um retorno bem alto. É. Se a gente exigir um retorno mínimo de 9%, nosso preço teto seria de R$ 45,50. Isso nos dá uma margem de segurança de 17%. Uma margem bem expressiva. Mas e se formos ainda mais pessimistas? Ótimo. Cenário B. A gente não só reduz a projeção de lucro, como assume que a empresa vai distribuir uma fatia menor desses lucros, um payout de 85%. Ok, um cenário bem ruim. Sim. E mesmo com tudo isso, o retorno esperado em dividendos ainda ficaria na casa dos 10%. Exigindo os mesmos 9%, o preço teto seria de R$ 42. A margem ainda seria de 11%. Uau! Então, mesmo no cenário mais amargo, a matemática sugere que a ação ainda está com preço interessante. Parece que o mercado jogou o preço para baixo com tanta força que ele já embutiu grande parte das más notícias. A análise sugere exatamente isso, que o pessimismo talvez tenha passado um pouco do ponto, criando uma oportunidade para quem consegue olhar além do curto prazo. Que jornada! Recapitulando, saímos de uma empresa estável, mas com preço justo, a Irani. Passamos por uma volátil onde acumular é a chave, a PetroRecôncavo. Analisamos uma empresa em plena transformação, a MAHLE Metal Leve. E terminamos com uma aposta contrária ao pessimismo no mercado, a BB Seguridade. A grande lição é que, mesmo na festa lotada, se a gente investigar, ainda existem oportunidades. E para fechar, fica uma reflexão. Toda a nossa conversa foi guiada por números, por uma análise quantitativa, fria. Mas a arte de investir está em equilibrar isso com a visão qualitativa de longo prazo. A narrativa. Exato, a transição energética da MAHLE, o ciclo de juros para a BB Seguridade, são mudanças estruturais. A pergunta que cada investidor precisa se fazer é: qual o peso que eu dou aos números de hoje versus a história que eu acredito que vai se desenrolar amanhã?
Ponderar essa balança é o que, no fim, constrói uma tese de investimento sólida de verdade. E a grande dúvida aqui é a seguinte: será que essas empresas são mesmo pechinchas, com uma margem de segurança atraente, ou uma olhada mais atenta revela riscos que o otimismo atual talvez esteja ignorando? Pois é. E da minha parte, eu defendo que os números mostram, sim, oportunidades claras, especialmente se a gente olhar para o potencial de dividendos. E eu já acho que o buraco é um pouco mais embaixo. A tal margem de segurança que a análise aponta, me parece, para ser sincero, bem mais apertada na realidade. Eu acredito que os riscos específicos de cada negócio, seja a dependência de commodities, transições setoriais, não estão sendo levados a sério como deveriam. Olha, o que me chama atenção nesse material é que, mesmo com a bolsa perto das máximas, ainda aparecem papéis como a BB Seguridade negociando na mínima histórica de preço-lucro. Para mim, isso grita oportunidade. A gente está falando de uma ação a R$ 37,40, com preço teto projetado de R$ 42, mesmo num cenário pessimista de queda da Selic. Isso aponta para um dividendo na casa dos 10%. Já na Mali Metal Leve, que está cotada a R$ 34,33, o preço teto é de R$ 38,50. É uma margem de 11% que, na minha visão, se justifica pela forma como a empresa está se movendo para a era dos carros elétricos. Irani e PetroRecôncavo têm margens menores, é verdade, mas para quem foca em acumular, talvez faça sentido. Então, eu vejo com outros olhos. Essas margens de 3% para Irani e 5% para PetroRecôncavo, sinceramente, mal cobrem a volatilidade de uma semana ruim, né? Não dá para chamar isso de segurança. E no caso da PetroRecôncavo, a rentabilidade atual da empresa está baixa, o que é um sinal de alerta gigante. Sobre a Mali, o mercado parece que já colocou na conta esse otimismo todo. A ação saiu de R$ 28 para mais de R$ 34. Certo. Agora, o caso da BB Seguridade é o mais interessante. Será que o mercado está pessimista ou só realista? Um preço-lucro baixo não é um presente. Muitas vezes, é o preço que se paga por um crescimento estagnado. O mercado pode estar simplesmente dizendo que o futuro dela não vai ser como o passado. Ok, eu entendo a sua preocupação com margens pequenas. Mas vamos focar, então, onde a margem parece, sei lá, enorme, como na BB Seguridade? Mesmo que o lucro não cresça, um dividendo de 10% num cenário já pessimista não é algo a se ignorar. O preço de R$ 37,40 parece punir a empresa de forma exagerada. Esse ponto do dividendo é bom, eu admito. Mas como você reconcilia esse otimismo com a fala do próprio diretor financeiro da empresa, que basicamente sinalizou estagnação nos lucros? O que ele não está vendo que a sua tese enxerga? A queda da Selic é um fato e vai doer no resultado. Cada ponto a menos na taxa são 100 milhões a menos no lucro. A tese do desconto parece ignorar um pouco essa matemática. Mas aí a gente entra no risco da gestão e da estratégia. E, falando nisso, não podemos ignorar os movimentos da Mali. A empresa não está parada esperando o motor a combustão morrer, né? Ela investiu R$ 700 milhões em tecnologia para gestão térmica de baterias. Isso é um movimento proativo, pensando lá na frente no mercado de elétricos e híbridos. É esse ponto da transição da malha que me tira o sono. Por um lado, a iniciativa é louvável, claro, eles estão tentando. Por outro, a execução é uma incógnita gigante. E investir numa transição não garante que ela vai dar certo. E o negócio principal deles está com os dias contados. É uma aposta alta na capacidade da gestão de virar o jogo, e eu não sei se o preço de 34 e 33 reflete esse risco todo. Bom, para resumir a minha visão, eu acredito que essas empresas, principalmente BB Seguridade e Mali, oferecem um desequilíbrio positivo. O potencial de retorno parece compensar os riscos que a gente está discutindo. Os preços atuais, para mim, não refletem todo o valor que elas ainda podem gerar. Já eu concluo que, embora os números pareçam bons na planilha, os riscos no mundo real são grandes demais para serem ignorados. A margem de segurança pode se provar uma ilusão se as coisas não saírem exatamente como o cenário otimista prevê. No fim, a questão parece ser se você confia mais na gestão
para navegar o futuro, como é o caso da Mali, ou se você se agarra aos múltiplos atuais, como na BB Seguridade, acreditando que o mercado exagerou no pessimismo. Exato. É uma escolha entre um desconto que parece visível hoje contra um risco futuro que também é muito visível. A discussão mostra que não tem almoço grátis e que os detalhes de cada empresa importam e muito. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.